Boa noite. Oi, meu nome é Luan. Minha equipe aqui é composta pelo Vandir, pelo Rafael e pelo Antônio, por mim, né? Minha equipe foi responsável aí por falar do tema middleware, orientado a mensagens, né? Mais conhecido como RUM. Eu vou começar aqui dando uma introdução bem tranquila, assim, em relação ao tema, certo? Aqui, primeiro, com relação aos fundamentos de arquitetura, né? Hoje é bem perceptível que a gente está cada vez mais cercado por aplicações que funcionam em ambientes distribuídos, né? De forma conjunta. Sistemas bancários, sistema de e-commerce, por exemplo. Redes sociais também, por aí vai. São muitas coisas, né? Muitos sistemas. O mundo, que é esse tema que eu estou falando agora, ele tem um papel essencial nesse tipo de arquitetura. E eu vou tentar explicar um pouco aqui e a gente vai conseguir entender melhor hoje, certo? Mas afinal, né? O que é o BioAero orientado a mensagem do mundo? Ele é uma camada intermediária, né? É uma camada que faz intermédio aí entre o sistema operacional e as aplicações. E geralmente ele usa mensagens como meio de comunicação, certo? Então, ele vai facilitar a comunicação entre as aplicações, que podem estar em vários lugares, usando linguagens diferentes ou até em sistemas operacionais também, certo? É, Ele faz com que diferentes componentes de software possam enviar e receber mensagens de forma assíncrona, né, de forma ao mesmo tempo, por assim dizer, o que significa que eles não vão precisar estar propriamente ativos ali no momento, ao mesmo tempo, no caso, né, para que a comunicação aconteça. Isso aí é um ponto que traz muita flexibilidade para o sistema e torna ele algo mais fácil de escalar também. Tá bom? Passando aqui para o próximo tópico, qual a importância do mundo nos sistemas distribuídos? Né? Por que ele é tão importante no caso? Com o mundo, nós conseguimos entregar e desacoplar esses componentes, ou seja, eles não precisam conhecer diretamente uns aos outros, então eles não precisam estar conectados, digamos assim. E a comparação aqui, os componentes geralmente são espalhados em diferentes máquinas, né, servidores ou até data center, que é justamente um dos objetivos desses sistemas distribuídos, né? Que são várias máquinas, servidores em locais diferentes, e eles não precisam estar propriamente conectados para funcionar. A comparação com outros tipos, né? Que no caso, comparando com outros tipos, por exemplo, middleware baseados em camadas de procedimento remoto, né? Que são os RCPs, o RMI, se destaca justamente por permitir, né, a comunicação assíncrona e de forma mais resiliente também. Aí, por exemplo, enquanto o RCP existe para o cliente e o servidor estejam disponíveis ao mesmo tempo, ele não muda isso não é necessário, né? Mas que uma das partes esteja disponível e a comunicação vai ocorrer da mesma forma. Além disso, o MUM costuma oferecer melhor tolerância a falhas, né? No caso, justamente por esse sisteminha dele aí. Modelo ponto a ponto, né? Que são as filas de mensagem. O primeiro é um modelo ponto a ponto, ou aqui tem uma imagenzinha mostrando como funciona, né? Mas é basicamente uma máquina que liga direto à outra, certo?
Nesse modelo, a gente tem uma fila de mensagens, um componente envia mensagem para a fila e apenas um consumidor vai recebê-la. Ou seja, é direto no caso, né? Um envia e o outro recebe. É como se você fosse colocar ali uma carta na caixa de correio e só uma pessoa tivesse a permissão ou tivesse a chave ali para abrir aquela caixa e ver a mensagem. Né? Esse modelo ele é muito usado quando a gente precisa garantir que cada mensagem seja processada de uma única vez. Como sistemas de pagamento, por exemplo. Ela tem que ser processada uma única vez para que não ocorra falha. Aí nós temos aqui o modelo Publish, né, que é por publicação ou assinatura. Um componente publica a mensagem em um canal ou tópico, né, e vários consumidores que estão inscritos nesse tópico recebem a mensagem. É basicamente um modelo aí de assinatura como streaming e tudo mais. Quando alguém envia uma mensagem, todos os nodes recebem. E esse modelo é muito usado quando várias partes do sistema precisam ser notificadas de um mesmo evento. Por exemplo, no site de e-commerce, né? Tem ali uma promoção e o objetivo é que todos os membros, assinantes ali estejam cientes dessa promoção, então é usado esse tipo de modelo para enviar as mensagens aos usuários. Topologias de integração. Ponto a ponto, que é mais simples no caso, né? Ligação direta em dois sistemas. O Hub and Spoke, que é um ponto central, no caso do Hub, que distribui as mensagens. O ESB, que é um barramento central, que permite a integração de vários servidores de forma mais organizada. E o Wave, que é baseado em eventos disponíveis disparados, no caso, né? Que geram reações em diferentes partes do sistema. Aqui relacionado agora ao funcionamento, né, do aqui já é a parte do próximo. Olá pessoal, meu nome é Rafael Alisson e eu fiquei responsável por apresentar o tópico Funcionamento Interno do MON, que significa Middleware Orientado a Mensagens. Nesta parte do seminário, o meu objetivo é mostrar como o MON funciona na prática, ou seja, o que acontece por dentro dele para que sistemas diferentes consigam trocar mensagens com confiabilidade, segurança e desempenho. Vamos entender os principais componentes internos, o ciclo de vida de uma mensagem, as garantias de entrega que o MON oferece, como ele lida com persistência, além de aspectos como escalabilidade, balanceamento de carga, segurança e confiabilidade. Com isso, é essencial para compreender como o MON garante que mensagens não se percam e sejam entregues da melhor forma possível. O middleware orientado a mensagens, ou simplesmente MON, funciona como um intermediário entre sistemas que precisam se comunicar. Em vez de os sistemas trocarem mensagens diretamente, eles enviam e recebem mensagens por meio do MON. Isso permite que a comunicação aconteça de forma assíncrona, ou seja, sem que o sistema precise esperar o outro responder imediatamente. O MON gerencia todo o processo de envio, roteamento, armazenamento e recebimento das mensagens, garantindo que elas cheguem ao destino correto. O grande foco desse modelo é o desacoplamento entre os sistemas, ou seja, eles não precisam conhecer diretamente uns aos outros. Além disso, o OMON traz confiabilidade mesmo em ambientes distribuídos e também escalabilidade, permitindo que o sistema cresça com mais facilidade conforme a demanda. Agora que já entendemos o papel do MON, vamos conhecer seus componentes principais. O produtor
ou producer é quem envia mensagens ao MON, geralmente uma aplicação ou serviço que gera dados. O consumidor ou consumer é quem recebe essas mensagens. Pode ser um ou outro sistema que precisa processar ou reagir a esses dados. O broker é o coração do MON. Ele gerencia o tráfego de mensagens, garantindo que elas sejam roteadas corretamente, armazenadas e entregues. As filas ou tópicos são os locais onde as mensagens ficam temporariamente armazenadas até serem consumidas. No modelo point-to-point, usamos filas. Já no modelo publish-subscribe, usamos tópicos. Por fim, temos a API cliente, que é a interface usada pelas aplicações para enviar e receber mensagens. Juntos, esses componentes tornam um MON flexível, eficiente e adaptável a diferentes cenários de comunicação. Vamos entender agora como ocorre o ciclo de vida de uma mensagem dentro de um MON. Tudo começa com a produção, quando uma aplicação envia a mensagem para o broker. Em seguida, ocorre a intermediação. O broker armazena temporariamente essa mensagem e decide para onde ela deve ser roteada, com base nas configurações do sistema. Se estiver ativada a opção de persistência, essa mensagem é gravada em disco, garantindo que ela não será perdida mesmo que o sistema falhe. Depois vem a entrega. O consumidor finalmente recebe a mensagem por meio da fila ou do tópico configurado. E por fim, temos a confirmação, ou EC. O consumidor avisa ao broker que a mensagem foi recebida com sucesso. Esse ciclo garante controle, segurança e confiabilidade no tráfego de mensagens em sistemas distribuídos. Agora vamos falar sobre as garantias de entrega de mensagens, conhecidas como QoS, Quality of Service. A primeira é o At Most Once, em que a mensagem pode ser perdida, pois não há confirmação de recebimento. É mais rápido, mas menos confiável. Já o At Least Once garante que a mensagem será entregue, mas existe a possibilidade de ela ser recebida mais de uma vez, gerando duplicatas. Por fim, temos o Exactly Once, que é o mais completo. Garante que a mensagem será entregue uma única vez, sem perdas nem duplicações. Porém, isso tem um custo maior de desempenho e complexidade. Vale lembrar que cada sistema de mensagens, como RabbitMQ ou Kafka, implementa essas garantias de forma diferentes, dependendo do uso e da configuração. A persistência de mensagens é essencial para garantir que os dados não se percam em caso de falhas no sistema. Existem dois tipos principais: o modo volátil, que armazena as mensagens apenas na memória. Esse modo é rápido, mas arriscado, porque se o sistema cair, tudo é perdido. Já o modo persistente grava as mensagens em disco ou em banco de dados, garantindo que elas sobrevivam a reinicializações ou quedas de energia. Um bom exemplo disso é o RabbitMQ, que permite configurar filas como duráveis, fazendo com que as mensagens sejam salvas no disco até serem consumidas. Essa funcionalidade aumenta a confiabilidade do sistema, especialmente em aplicações críticas. Quando falamos de escalabilidade no contexto do MON, estamos nos referindo à capacidade do sistema crescer conforme a demanda. A escalabilidade horizontal permite adicionar mais brokers ou nós ao sistema, o que aumenta a capacidade de processamento. Já o balanceamento de carga permite que as mensagens sejam distribuídas entre vários consumidores, evitando sobrecarga em um único ponto. Isso permite o processamento paralelo, onde múltiplos consumidores podem ler mensagens da mesma fila ao mesmo tempo.
Um exemplo clássico disso é um sistema com várias instâncias de um serviço, todas consumindo da mesma fila, de forma equilibrada. Essa arquitetura melhora o desempenho e previne gargalos, tornando o sistema mais eficiente e resiliente. Agora que falamos sobre escalabilidade, é essencial destacarmos dois pilares fundamentais do middleware orientado a mensagens: segurança e confiabilidade. Começando pela segurança, os MONs modernos implementam autenticação e autorização para garantir que apenas produtores e consumidores autorizados tenham acesso ao sistema. Isso evita acessos indevidos e protege a integridade da comunicação entre as aplicações. Além disso, protocolos de criptografia como SSL ou TLS são utilizados para proteger os dados durante a transmissão, assegurando que as mensagens não possam ser interceptadas ou manipuladas por terceiros. Já do lado da confiabilidade, os MONs são preparados para lidar com falhas e garantir a continuidade do serviço. Eles monitoram falhas de entrega e realizam retries automáticos caso ocorra algum problema temporário. Quando uma mensagem não pode ser entregue após várias tentativas, ela pode ser encaminhada para uma Dead Leader Queue, que é uma fila especial onde ficam armazenadas essas mensagens problemáticas para análise posterior. Outro mecanismo importante são os X-Index. Um Acknowledgement indica que o consumidor recebeu e processou a mensagem com sucesso. Já o NEC, Negative Acknowledgement, informa que houve algum erro no processamento, permitindo ao broker decidir se reencaminha a mensagem ou a redireciona para a Dead Leader Queue. Todos esses recursos trabalham juntos para garantir que o sistema seja seguro, confiável e resiliente, mesmo diante de falhas de rede ou de aplicação. Com isso, eu encerro a minha parte sobre funcionamento interno do MON e agora passo a palavra para o próximo colega que vai apresentar o uso prático do RabbitMQ, explicando como esses conceitos se aplicam na prática. Olá, meu nome é Vandi e eu vou ficar aqui com a parte do RabbitMQ e irei falar sobre esse modelo. Olá, meu nome é Vandi e eu fiquei com o tópico 3, né? Vou falar sobre o RabbitMQ e logo após o Nathan vai falar sobre o Apache Kafka. Então, passar aqui. Então, o que é o RabbitMQ? Então, o RabbitMQ, ele é um message broker, que é um corretor de mensagens. Ou seja, ele é um servidor intermediário que gerencia filas e entrega de mensagens, como por exemplo aqui no caso do RabbitMQ. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai facilitar a comunicação entre diferentes sistemas ou componentes de um software por meio do envio e recebimento de mensagens, sendo assim de forma assíncrona. Então, ele implementa o protocolo AMQP. Esse protocolo ele é o protocolo que é Advanced Message Queuing Protocol, que pode ser traduzido como protocolo avançado de enfileiramento de mensagens. Então, ele é muito utilizado para desacoplar sistemas e também melhorar a escalabilidade e o desempenho dos sistemas em si. Então, o protocolo AMQP é um protocolo aberto, padronizado, voltado para sistemas de mensagens. Então, ele permite a comunicação confiável e assíncrona entre diferentes aplicações. E as principais características dele, no caso, ele é orientado a mensagens, né? As aplicações se comunicam trocando mensagens, geralmente por meio de uma fila. Ele também é assíncrono, então as trocas de mensagem não dependem do remetente e o destinatário estarem ativo ao mesmo tempo. E ele é confiável, né? Ele vai garantir a entrega de mensagem de forma segura
e com suporte, confirmação e a persistência. Então, como um RabbitMQ ele funciona? Então, o RabbitMQ ele necessita de dois sujeitos básicos, né, que seria o produtor, que é o producer, quem envia as mensagens, e o consumidor, que é o consumer, que é quem recebe as mensagens. Então, o RabbitMQ recebe mensagens enviadas aos produtores e encaminham para as filas. Então aqui eu tenho uma imagem de exemplo que vai exemplificar essa situação, né? Que nós temos o produtor, o producer, que ele vai encaminhar as mensagens para as filas, onde os consumidores as recebem e processam. Então as mensagens elas passam por essas exchange, que define as regras do roteamento para as filas. Então aqui nós podemos ver que existem diferentes tipos de exchange. Então nós temos a exchange direct, que ela roteia mensagens para filas que possuem uma routing key exata. Nós temos a exchange topic, que usa padrões da route key e com os courigas para mensagens e filas específicas, como nesses casos aqui, 2 e 3. E nós temos também a Exchange Fanout, que ela envia mensagem para todas as filas ligadas, ignorando a route key. Passar aqui. Nessa imagem aqui nós temos mais bem exemplificado essa situação. Nós temos aqui os producers, né, produtor e serviço, que no caso aqui eles vão enviar a mensagem aqui para Exchange. Aqui nós temos 3 producer serviço que enviar a mensagem para Exchange, e ela vai encaminhar essas mensagens para as suas filas especificamente. Então aqui você pode ver que a mensagem está entrando e tem outras já sendo enviada para o consumo, ou seja, ele já está perto de receber as mensagens. Então aqui eu tenho um modelo que eu havia feito para demonstração que o professor pediu, né? Então eu tenho aqui o produtor, nós temos aqui o consumidor, nós temos aqui a exchange, né, que ela é responsável por encaminhar as mensagens para as filas, e nós temos aqui as filas. Então eu vou demonstrar aqui o uso do RabbitMQ Simulator. Então aqui eu vou mandar rapidamente, eu vou mandar 5 mensagens para o consumidor. Então vocês vão poder notar que quando chegar na fila, umas vai ser entregue rapidamente e outras vai ficar na fila esperando até a outra ser entregue para o consumidor. Então vou apertar aqui 5 vezes bem rápido. Então, como puderam ver aqui, umas foram sendo entregues e quando foram somando aqui nas mensagens, o valor das que estavam encaminhadas aqui para a fila e após foram entregues ao consumidor final. E também tem um código aqui em Python que ele simula esse do RabbitMQ Simulator. Então aqui nós temos a biblioteca aqui em Python, ou uma biblioteca aqui no Python, que é chamado Query, que é para simular as filas de tempo, né, para simular um tempo de processamento. E, enfim, eu não vou explicar o código em si, porque para dar tempo, né? Então eu vou rodar aqui logo o código. Então aqui o código, como você pode ver, ó, enviando mensagem 1, recebido mensagem 1. Produtor enviando mensagem, recebido mensagem 2. Enviando mensagem 3, enviando mensagem 4. Consumer recebido mensagem 3, enviando mensagem 5. Finalizou o envio das mensagens, aqui no caso o produtor. Aí o consumidor recebeu a mensagem 4 e recebeu a mensagem 5. E por fim, finalizou o consumo das mensagens. Então, todas as mensagens foram processadas com sucesso. Então, esses seriam os dois exemplos, né? Primeiramente aqui no RabbitMQ Simulator e também o código em si em Python, né?
para a demonstração de como seria esse processo de mensagem do produtor e consumidor, né? Produtor para consumidor. Olá, eu sou o Nathan, eu vou apresentar um pouco sobre o Kafka e nessa parte, né, concluindo mais essa nossa parte e apresentando um pouco sobre arquitetura, o que é o Apache, né, o Apache Kafka e entre outras coisas, né, principalmente nos exemplos práticos. Vamos lá, meu nome é Nathan, acho que eu já me apresentei e primeiro a gente tem que começar perguntando o que é o Apache Kafka, né? O Apache Kafka nada mais é do que uma plataforma distribuída de streaming de eventos. Ela foi criada pelo LinkedIn e atualmente é mantida pelo Apache Foundation. Ela também é utilizada para publicar, assinar, armazenar processar os fluxos de registro, né? E isso tudo em tempo real. Também tem os casos de uso que a gente pode mencionar, que são os logs, os sistemas bancários, o rastreamento de usuário e a integração entre os microserviços. A gente pode pensar mais ou menos o Kafka como se fosse um correio digital de alta velocidade e bastante confiável, né, entre os sistemas. Vamos lá, avançando um pouco mais, eu vou apresentar um pouco sobre a arquitetura do Kafka. Eu separei alguns tópicos principais, acredito eu, para explicar um pouco como funciona a arquitetura do Kafka. A arquitetura do Kafka ela é dividida em alguns tópicos. Primeiramente, a gente pode falar sobre o producer, que ele basicamente envia as mensagens para o Kafka, né? Tem o broker, que é o servidor Kafka, que armazena as mensagens. E tem o topic, que é o canal de comunicação entre os dados que são publicados, né? Temos também o partition, né? Que ele divide um tópico para paralelizar e escalar. Temos o consumer, que ele lê a mensagem dos tópicos. E o Zucker, que é o Kafka, a partir das novas versões, né? Acredito que elas são atualizadas constantemente, então ele gerencia os metadados e a coordenação do cluster. É importante dizer que o Kafka ele é altamente escalável horizontalmente. Ele basta adicionar mais brokers e partitions. Avançando um pouco mais também, a gente pode falar sobre os modelos de mensagem, modelo de retenção de mensagens, né? É uma coisa bem simples, mas é importante mencionar que o Kafka ele não apaga as mensagens após o consumo. Ele, como acontece nas filas tradicionais, né? Também as mensagens também são mantidas por um período de tempo confiável, né? Por exemplo, uma semana ou 10 dias, né? Isso também pode ser configurável pelo usuário. E também isso é permitido que múltiplos consumidores, né, leiam os dados em tempos diferentes. E permite também o reprocessamento, no caso, né, de replay de dados e tolerâncias, falhas, né? Isso é bem básico, mas é importante mencionar. Avançando um pouco mais, né, temos a performance, né, do Kafka. A performance do Kafka nada menos, ela alcança milhões de mensagens por segundo com uma baixa latência, fazendo com que isso seja muito útil. E ele usa também a gravação sequencial em disco e compreensão de dados. Ele também é ideal para ambientes que exigem alta taxa de ingestão e processamento em tempo real. Ele também tem uma escalabilidade horizontal bem simples. A gente pode mencionar empresas como a Netflix, a Uber, o Spotify. Todos esses eles usam Kafka para lidar com grandes volumes de dados em tempo real, né? Porque existem milhões de usuários usando eles simultaneamente. Avançando um pouco mais,
a gente pode mencionar um exemplo prático de uso, bem simples, né? A gente pode dar um exemplo de um sistema de pedidos de e-commerce, por exemplo. Quando o cliente faz um pedido, o sistema envia o pedido para o Kafka Topic, né? No caso das ordens, né? Existe um microserviço de pagamentos que consome esse tópico, um microserviço de estoque que também consome, né? Cada consumidor ele trata da mesma mensagem, né? De forma independente e paralela. O Kafka ele atua como um backbone, né? Para comunicação assíncrona, e ele desacopla esses serviços, né? Desacopla entre cada serviço, né? Avançando um pouco mais, para concluir, né? No caso, a gente pode entrar em conclusão que o Kafka é uma solução robusta, né? Para streaming de dados em tempo real. Isso é bem claro, né? A sua arquitetura ela é distribuída em modelo de retenção e torna ideal para que os sistemas modernos, né, sejam mais eficientes hoje em dia. Ele também não substitui todas as filas, né? Mas para grandes volumes e escalabilidade ele é insuperável, ele é muito bom, ele é muito prático em comparação com o RabbitMQ, que foi explicado pelo Vandi, né? Que eles também mostram sua aplicabilidade muito clara, né? E para quem trabalha com microserviços, tipo com o Big Data, né? Ou pipelines de eventos, o Kafka, ele é muito essencial mesmo. Bom, pessoal, finalizando aqui a nossa apresentação, que o nosso tema foi o middleware orientado a mensagens, né? Assim podemos dizer. E eu queria agradecer também aí ao professor pela chance de apresentar e a todos que estão ouvindo, assistindo o vídeo aqui até o fim da nossa apresentação. Espero que tenha dado para compreender, entender de forma clara, né? Melhor ainda essa tecnologia que ajuda os sistemas hoje em dia a conversarem entre si, né? Podemos dizer assim, a ter aquela comunicação entre si. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.